Por falar em manifestações, hoje a Polícia de São Paulo disse que vai revistar todos os manifestantes que participarem dos atos previstos para 7 de setembro aqui na cidade de São Paulo. Diga-me como. Foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça, viu, Lana? Grupos de oposição a Jair Bolsonaro vão estar no Vale do Engabaú, ali no coração do centro de São Paulo. Já os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, as pessoas que vão ali protestar pelo chamamento do presidente da República, estarão na Avenida Paulista. Há previsão, inclusive, da presença do presidente no dia 7 aqui em São Paulo. Segundo o governador João Dória, a medida foi tomada para garantir a segurança de todos os presentes nesses atos. Vamos ouvir. A Polícia Militar recebeu orientação para que todos, sem exceção, com mochilas, com bolsas, com bolsos, serão revistados. Em hipótese nenhuma será permitido qualquer tipo de armamento, seja arma de fogo ou arma branca, em poder de quem quer que seja. Mesmo que sejam policiais aposentados, se forem, serão convidados a se retirar e não participarão de manifestação. É importante fazer essa ênfase como a política de segurança do Estado de São Paulo para garantir que as manifestações sejam pacíficas e ordeiras em São Paulo no próximo dia 7 de setembro. Segundo o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, general João Campos, tropas especiais da polícia estarão presentes nos dois lugares. Estaremos sim com as tropas locais, estaremos com as tropas especiais, com apoio dos helicópteros Águia, com apoio dos drones, ou seja, estaremos, como fazemos nas mais variadas manifestações que já ocorreram nesses 2 anos e meio, que não foram poucas, foram muitas. Mas o grande objetivo nosso é um efetivo condizente, um efetivo coerente para proporcionar à população a segurança que ela precisa e que ela merece. Aí eu pensei, Lana, no seguinte: a polícia pode usar o know-how que tem em eventos como, por exemplo, o Réveillon na Paulista, né, em que há uma fiscalização ali das pessoas que entram, né, em outros eventos que já ocorreram ali no Vale do Anhangabaú, né, com um certo controle. Mas como é que se faz no acompanhamento desse pessoal de casa até o local, né? Se esse pessoal se encontra no meio do caminho e resolver brigar, né? Como é que se controla esse tipo de coisa? Você tem esse controle sobre armamentos? É uma coisa meio sem muito sentido. Difícil, né? Claro que era exatamente o que a gente precisava ouvir, que a segurança vai ser garantida, que eles vão se esforçar para checar, né, uma quantidade enorme de pessoas. Todo mundo, acho muito difícil, mas eu tenho certeza que a polícia tem preocupação, treinamento, know-how para tentar identificar o que seriam armas nesse caso. Impossível garantir, com certeza, Cris, mas que é necessário ter um reforço, isso é óbvio. É óbvio, porque tem, como você disse, o perto que é longe, tem chance deles se encontrarem não só no local das manifestações, mas também no transporte público, e a gente não quer estragar um feriado, um dia que é bonito, que é para ser de celebração, celebração, né, e transformar isso numa guerra. Porque as pessoas pensam de maneiras diferentes. Você tem que respeitar a forma como as pessoas pensam. E se você quer participar de um protesto, que bom. Mas que seja silencioso, respeitando o próximo. Senão não faz o menor sentido você ir lá protestar em defesa do seu país, usar verde e amarelo e meter a mão na cara de alguém que pensa diferente só porque a pessoa pensa diferente, né? Não estraguem. Ou vice-versa, não é? Ou vice-versa. O vice-versa é até muito mais frequente. Mas olha, eu acho que... Enfim, perde a razão imediatamente quem parte para a violência, perde a razão porque você tem que convencer as pessoas com ideias, com argumentação. Isso é saudável. Se você não consegue só atacando os outros, você acha que você vai vencer qualquer coisa, sinto muito, né? Sinto muito. Bom, é necessário mesmo, né? É um cuidado que deveria preceder qualquer manifestação política, esse cuidado com a segurança. Aqui em Brasília é muito frequente isso. A polícia fica no início da esplanada dos ministérios, fica policiais de lado a lado e revista todo mundo que vai passando, exatamente para evitar, quando há risco de conflito, né, há essa revista. É muito frequente aqui, é muito tranquilo de ser feito, não tem nenhum problema, né? Tudo deve ser feito, todos os esforços no sentido de evitar violência, né? Não há registro de atos de violência em 7 de setembro. Não me lembro de nenhum outro momento da vida, pelo menos no nosso passado recente,
que manifestações de 7 de setembro tenham degenerado em pancadaria, violência, depredações, etc, etc. O que a gente viu foram depredações, etc, etc, de outros grupos políticos muito recentemente, né? A gente vê, por exemplo, que nessa turma aí dos apoiadores de Bolsonaro, a violência praticada é a violência verbal, né? É a pregação de teses intoleráveis ou de intolerância contra o Supremo Tribunal Federal, pedindo intervenção militar, coisas dessa natureza. Esse tipo de violência talvez não dê para evitar, porque afinal de contas as pessoas têm a liberdade de expressão garantida pela Constituição e poderão fazer isso, poderão exibir cartazes nesse sentido, poderão fazer discursos nesse sentido, etc. Esse tipo de violência não tem como conter. Agora, a violência física, aquela da depredação, aquela do vandalismo, né? Do quebra-quebra, de invasão de agências bancárias, né? Que a gente já viu, destruição, por exemplo, de lojas de veículos, de venda de veículos. A gente viu isso muito recentemente, né? Numa manifestação de opositores do presidente da República. Entre os partidários do Bolsonaro, a gente viu também, não podemos esquecer, né, daquela nossa colega aqui em Brasília que tomou uma bandeirada, né, de uma ativista, um ativista bolsonarista. Houve um colega de uma outra emissora que foi expulso daquele ato do qual participava o general Pazuello, lá no Rio de Janeiro, ato polêmico, que houve uma grande pressão para que ele fosse punido por aquilo, etc. Tal. Um colega nosso, foi um assunto menos falado, né, naquela ocasião, mas um colega nosso, acho que da CNN, foi expulso da cobertura. Estava lá trabalhando, né? Esse tipo de violência até já aconteceu, esses 2 casos pelo menos podemos mencionar, né, que aconteceu durante manifestações de ativistas ligados a Bolsonaro. Agora, aquelas violências que a gente viu no passado recente, de 2013 para cá, aquilo é que não se pode tolerar, né? Aqui em Brasília, por exemplo, em manifestações contra o impeachment da Dilma, nós vimos aqui o pessoal, os Black Blocs, invadindo o prédio do Itamaraty, tentando atear fogo no prédio do Itamaraty. A gente viu também em outra ocasião o prédio, acho que do Ministério da Agricultura, eu acho que foi esse, um dos prédios da esplanada dos ministérios, tocaram fogo, quase um andar inteiro foi destruído pelos vândalos, né? Invadiram, quebraram tudo. Ônibus, aqui em Brasília, pelo menos uns 10 ônibus foram destruídos por manifestantes desse grupo, né? Dessa turma aí. Então, assim, esse tipo de iniciativa das autoridades de segurança é muito positivo porque reduz, né, a possibilidade de atos de violência. Mas é preciso lembrar também que apetrechos, armas e o que for que a pessoa queira levar para a manifestação, poderá esconder já numa área em que, por trás das linhas policiais, entendeu? Na casa de amigos, em algum local, enfim, isso é por isso que a presença policial não pode se limitar apenas no acesso à manifestação, mas tem que estar lá do lado mesmo, né, para conter qualquer tipo de tentativa de violência, de um lado ou de outro, que venha a ser praticado. O que a gente espera é o que sempre teve, né? Um 7 de setembro bonito, um 7 de setembro que represente o congraçamento. O Dia da Independência é a principal data de qualquer país. E no Brasil não é diferente. Os brasileiros sempre festejaram o 7 de setembro com muita alegria, com muita satisfação, enfim, com muito orgulho até, né, da nacionalidade, e é isso que todos esperamos no dia 7. Agora, tem muita gente que insiste muito nessa história, né? É uma maneira também, uma estratégia para diminuir a presença de pessoas nas ruas, né? Para diminuir a importância da manifestação de um ou do outro lado. Tem tudo a ver com isso também. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto novamente hoje. Eu vou abrir aspas e fechar aspas, aí você pode sair, Cris. Só vou citar. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz se prepara para a guerra.